da reversão, da nova máxima e nova mínima após reversão, sabe? Aham, Eu fiquei com aquele negócio na cabeça e falei, mas eu vou ver o vídeo de novo só para eu intensificar o entendimento. Aí sim. tá de boa. Beleza. Eu vou te passar aqui na aula de hoje, eu vou antecipar um assunto que é a movimentação de vela, porque eu estou vendo que você já está entrando em algumas análises, né? Então, com a movimentação de vela, você vai pegar análises mais assertivas, tá? Que é um gatilho de entrada aí que a gente tem. E depois a Uhum. gente vai entrar na parte de força de movimento, né? Como que a gente vai identificar se aquele movimento ele está ganhando força ou se ele está enfraquecendo para a gente ter tomadas de decisões. Aí eu vou abrir aqui o gráfico para te mostrar isso na prática. A gente rever alguns conceitos de ontem também para não esquecer. Aí você me lembra de comentar essa questão de renovação de máxima e de mínima também, tá? Tá bom. Vamos começar com a movimentação de vela. Dentro do operacional, a gente vai considerar aí dois tipos de movimentação. Então, a gente chama de movimento trator e o movimento explosão, ou também conhecido como pulo de vela. Tá? Qual é a diferença entre esses dois movimentos? Um vai indicar continuidade, né, força, seja daquele movimento de alta ou de baixa, e o movimento que é o explosão, ele vai demonstrar para a gente ali a intenção daquela vela retrair. Tá? Então, vamos supor que o preço está indo buscar ali uma proteção de venda, a gente quer entrar com uma retração, então a gente tem que esperar que ela passe esse gatilho de entrada, que é o pulo de vela. Tá? Então, através da movimentação, nós vamos ter diferentes tomadas de decisões, seja ela para retração, para reversão ou a continuidade do movimento. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o movimento trator para a gente iniciar. O movimento trator ele tem algumas características, né? Então, ele possui aí um movimento contínuo, né? Então, a vela ela inicia o seu tamanho ali normal e com o passar do tempo, que no caso ali seria uma vela de 1 minuto ou de 5 minutos, que é a sua expiração, ela vem ó, aumentando de tamanho de forma gradativa. Tá? Então, ela possui aqui um movimento que demonstra para a gente um ganho de força. Se eu encontro uma movimentação trator próximo de uma região na qual eu fiz a minha marcação, eu não vou entrar acreditando em retrações. Eu vou aguardar possíveis rompimentos para eu entrar na continuidade, no caso aqui desse movimento de alta, desde que eu tenha o quê? Liquidez de compra a ser capturada. Tá? Então, em hipótese alguma, a gente vai entrar contra o movimento trator, porque ele indica a força ali daquele movimento de alta ou movimento de baixa. Então, aqui ao lado a gente tem uma simulação, né, de como que funciona essa movimentação. Então, observa que são movimentos lentos, a vela ela retrai, só que ela avança logo em seguida. Tá? Então, ela vai ganhando força, vai aumentando de tamanho, até aí que ela se finaliza. Tá? Então, cabe a gente ali verificar se aquele rompimento que ela fez, ou se estiver no lugar que não tem nada a ser rompido, mas existe uma projeção ali do preço, né, uma captura de liquidez, a gente vai empurrando o preço aí, deixa a gente enxergue força daquele movimento. Eu vou te mostrar alguns exemplos para a gente entender como que funcionam essas movimentações no gráfico. Tá? Então, observa essas velas, tá ali, com movimentos lentos. Essa vai finalizar, ó. Essa vela aqui, ela fez uma reversão, observa que ela está bem devagarzinha, está demonstrando força, aí que eu pego uma operação de quê? De venda, tá? Por que que eu pego aqui essa venda? Esse candle de baixa, ele demonstrou uma agressão e ele faz o quê? O rompimento do candle anterior, tá? Então, aquela operação que você pegou, que você me mandou agora por último, não teve uma renovação de pavio. Não sei se você chegou a ver que eu comentei na sua entrada. Quando não Eu tem vi que você comentou. isso, quando não tem a renovação de pavio, a gente não pega operação. Tá? A gente precisa enxergar força do movimento através do movimento trator, né? Observe que essa vela que está acontecendo agora está tratorando, ó, tá vendo? Está Uhum. demonstrando força. Movimento lento, aumentando de tamanho. Então, aqui era válido uma continuidade do movimento. Continua com o movimento trator. Dependendo da forma como ela fechar, né? Se ela não retrair muito, ela continuar com essa força, seria válido mais uma operação de venda, tá? Esse tipo de movimentação que você tem que levar em consideração, né, quando você estiver operando e quiser fazer análise ali, dependendo do cenário, para operar um fluxo de vela.
Aqui é um conceito que a gente viu na última aula para a gente analisar. O tamanho das velas, né, se elas vêm aumentando conforme novos candles vêm finalizando, então a gente consegue ver aqui uma sequência de 3 velas, e essas velas vêm aumentando de tamanho. Se eu aumento de tamanho, eu aumento a força daquele movimento, né? Então, é um movimento saudável. Não sei se você se lembra, que foi abordado na última aula, eu acabei comentando aqui esse item, né? Então, se eu tenho uma força aqui de um movimento e essa vela me apresenta um movimento trator, eu consigo aqui pegar uma operação de compra, tá? Por que que eu peguei aqui de abertura? A gente vai ver nas próximas aulas alguns padrões que, quando a gente tem a combinação de padrões perfeitos, é um gatilho de entrada, uma confluência para a gente pegar de abertura. Entenda o seguinte, que seria esse padrão perfeito? Ele não deixou pavio de retração, tá? Então, não existe aqui a venda atuando, tentando reverter esse movimento totalmente aqui dos compradores. Então, eu consigo trabalhar uma operação de compra de abertura, projetando o preço no alto, tá? Então, observe que esse candle atual ele também vai apresentar para a gente um movimento trator, deu uma esticada, faz retrações, mas só que ele avança mais do que retrai, ó. Demonstra para a gente que o movimento está forte, só que para a gente validar mais uma entrada de compra aqui, a gente vai observar o tamanho que essa vela vai finalizar, tá? Ó, a vela finalizou, ela fez um movimento trator. Só que no seu ponto de vista seria válido mais uma compra aqui? Aí, pelo que você explicou aí de dobrar de tamanho, né? Ela está reduzindo o tamanho. Ela está reduzindo. Então, aqui, ó, a gente já não entra mais com uma compra no candle seguinte, porque essa vela, ela está menor que as velas anteriores. Tá? A ideia é a quarta aqui do movimento. Aham. Agora, por exemplo, na próxima, se ela continuar subindo e fizer Uhum. uma vela maior do que essa anterior que diminui de tamanho, ainda é válido ou já não vale mais a pena? Se ela fechar dessa forma, vamos supor, É? maior que o candle anterior, aí vai a gente Uhum. trabalhar ainda com compra, só que você vai ter que procurar o seguinte, eu tenho algum alvo aqui onde o preço está indo buscar? Aí, no caso, seria uma liquidez de compra, tá? Nessa entrada que você fez aí de abertura, você visualizou alguma liquidez de compra lá em cima? Não? Aham. Não Tem? aqui em cima, estava mais próximo. É porque fica no passado do gráfico a gente não consegue voltar, né? Porque é uma gravação. Aham, Mas sempre entendi. projetando o preço, tá? Uhum, entendi. Aquela que entrada que eu fiz, Hum, a última, né? sim, Eu só vi que tinha pavios de compra lá para cima, né, para buscar, mas estava confluindo com um indicador. Lembra que eu falei que eu vou montar um trade sister? sim. E ele estava confluindo lá com o critério que eu uso, entendeu? Por isso que eu entrei. Ah, não, entendi. Uhum. Mas isso, eu fiz uma análise baseada só na captura de liquidez, né? Então aqui eu É, não. exato. Por isso que eu coloquei que o martelinho que eu coloquei lá, que era uma confluência a mais, porque Uhum. era do operacional que eu sigo, entendeu? Eu vi que colocou aqui martelo de alta, né? É isso, com um pavio grande ali para baixo, tal. Tá na região de fundo. Aham. É, o RS já está quase sobrevendido, sobrecomprado, né? Acho que é sobrevendido, parte de baixo. Então tem uns critérios lá que eu uso, entendeu? Sim, você acha que funciona os indicadores, é isso mesmo. Eu já prefiro assim, um gráfico limpo, sabe? Não gosto de Uhum. muita coisa ali, não, porque acaba tirando a minha atenção. É tanta informação que você tem que consolidar Ler, ali né? para pegar uma entrada, que às vezes você perde até a atenção do que você está fazendo. Mas se para você É, funciona, mantém. daí. Aqui nessa operação, observa como que essa vela vai tratorar. Aí, então, a gente está focado aqui na movimentação da vela. Que a do anterior está maior, né, do que a segunda vela do movimento. Tá? Então, aquela seria a Uhum. primeira vela do movimento que reverteu, segunda, terceira e quarta. Tá? Então, temos que aumento desses candles e a gente vê que não existe aqui uma força de compra tentando reverter essa movimentação.
Você fez as operações tudo agora ou é gravado aí? Não, não, é gravado isso daqui. Eu costumo Gravado. gravar as operações, antes eu gravava até mais, mas chega uma hora, parece que você fica tão focado ali na análise que você não lembra de colocar para gravar. Aham. Acaba até atrapalhando você ficar focado em gravar e operar ao mesmo tempo. Bom, aqui nessa operação a gente consegue identificar claramente, né, que existe aqui uma liquidez, né, a ser capturada. A gente tem Sim, um sim. pavio bem expressivo em relação ao tamanho do corpo da vela. É onde o preço está vindo buscar e observe que ela está o quê? Tratorando. Tá? Então, a vela está aumentando de tamanho. Ó, estou lá na ponta do pavio, vamos ver como que ela vai finalizar. Fechou, tá? Então, ela capturou essa liquidez. Para a gente fazer Aham. mais análise depois desse candle, a gente já ia, ó, considerar aqui que não tem mais nada de compra a ser capturado. Agora tem que ver o seguinte: existe aqui para trás liquidez a ser buscada, que no caso, ó, pavio de compra. Se tiver, Aham. aí seria válido aqui continuar empurrando o preço, porque ó, os candles estão aumentando de tamanho e eu teria aqui, no caso, liquidez ainda a ser capturada. Então, basicamente, essas vão ser as análises, quando a gente for avançando com os conteúdos, para a gente poder entrar numa operação. Força de movimento, liquidez a ser capturada, que no caso a gente tem, ó, proteção de compra, perfeito. Então, o cenário aqui é continuar empurrando o preço para cima. Maravilha. Está conseguindo pegar alguns detalhes? Às vezes eu passo assim a Sim, então. explicação, né, do conjunto todo, só para você entender como que funciona, mas depois a gente vai especificar cada assunto para você não ter dúvida, tá? Não, tranquilo, mas tá super claro aí. Tá. Em relação ao movimento trator, você tem alguma dúvida para a gente poder seguir? Não, não, eu não. Só vamos falar um pouquinho do pulo de vela. Então, a movimentação passa uma análise totalmente contrária ao movimento trator, né? Ele indica ali que aquela vela ela tem a intenção de retrair, tá? Só Uhum. que para a gente pegar essas retrações, a gente vai se basear em algumas regiões que a gente também vai ver mais para frente ali, que são alguns pontos específicos que a gente precisa pegar e busca para a gente fazer nossas entradas. Então, ela apresenta um movimento rápido, também conhecido como volátil, né? Então, a vela, ela fica naquele sobe e desce, ela fica nesse movimento, ó, subindo e descendo. O movimento ele é bem rápido. E você tem que ficar observando ali o momento que ela vai dar o gatilho de entrada, que é ó, o pico de vela. Ela tem que fazer esse movimento. Tá? Então, até então, volátil, mas ainda não te deu o gatilho que ela não pulou. Deu o pulo de vela, o que que ela faz? Ela já pula e retrai. Então, você tem que estar prestando atenção para você pegar a sua entrada exatamente nesse pulo aqui que ela vai fazer. Tá? Então, vamos simular aqui uma região onde a gente tem uma proteção de vela, que é uma região de topo, né, como a gente viu na última aula. E temos aqui ó, um pavio, né, protegendo a ponta. Então, a ponta aqui, ela deixa o seu pavio dentro da máxima do pêndulo que fez a reversão. Então, nós temos aqui o que posicionado? Você sabe me dizer? Aí nós temos os vendedores, né? Isso aí, a venda que está posicionada. Se eu sei que a venda que está posicionada, eu quero o quê? Executar uma Venda. operação de venda. Beleza. Então, eu vou aguardar o retorno do preço pela primeira vez nessa região. Então, vamos supor que aqui nós tivemos baixa. E depois de um tempo, o preço retornou naquela zona ali, tentando fazer um rompimento dessa região. Quando o preço ele vai se aproximando dessa zona, a gente tem que analisar o seguinte: como que essas velas estão se aproximando da região na qual eu quero fazer uma análise. Se essas velas estiverem aumentando de tamanho, aumentando de força. Se elas estão diminuindo de tamanho, a gente consegue enxergar ali que conforme ele chega próximo da nossa zona, ela vai demonstrando ali uma intenção de retrair ou de reverter o preço, tá? Só que somente isso não é o suficiente para a gente entrar numa operação. Agora vem a questão da movimentação da vela. A gente precisa que tendo, ó, apresente uma movimentação volátil, buscando a nossa região. Nasceu, ficou ali naquele sobe e desce, e quando der o gatilho, operação de venda. Então, não é só buscar a zona, tem que ter um movimento ideal.
Se por algum motivo a vela fizer um movimento diferente do movimento volátil, no caso ela fica um movimento lento, ó, nós não vamos fazer nada, tá? Deixa o preço finalizar a sua intenção, ele no caso ele vai ter uma tentativa de fazer um rompimento. Só que se eu não tiver liquidez aqui para trazer ser capturado, existe grande chance de acontecer uma reversão. Eu preciso fazer isso. Posso entrar numa reversão? Depende. Você tem liquidez aqui embaixo de venda a ser capturado? Se tiver uma liquidez aqui, ó, você viu que não existe mais liquidez de compra, porém ela fez um pequeno rompimento que não foi forte. Você vai aguardar essa vela finalizar. Ela finalizando, revertendo o preço, aí sim você vai empurrar o preço, ó, a fim de buscar essa região aqui embaixo, que seria ali uma captura de liquidez de venda, tá? Só para você entender aqui o contexto. Não fez o movimento que a gente quer, espero que ainda finalizar. Se eu não tenho mais compra a ser capturada, aguardo uma reversão e aqui a gente entra, ó, após a reversão, buscando uma zona que estiver ali mais próxima para a gente conseguir prever possíveis movimentação aí em tensão do preço. Segue ok? Ok. Agora eu vou colocar esse videozinho aqui só para você entender como foi essa movimentação. As nossas entradas, elas vão ser baseadas em zonas intermediárias, ou zonas principais, e também a gente pode trabalhar na relação aí do fluxo, metade do candle anterior ou na sua abertura. Tá? Então, você pegou até uma operação que você me mandou, se não me engano, foi a primeira, onde você aguardou o pulo de vela, né? Exato, O exato. seu pulo de vela foi na região ali de 50%, se não me engano. Então, é isso. O pulo de vela Isso aí. ele tem que ser em regiões específicas. Nunca você vai pegar um pulo de vela no meio do nada. Então, tem que ser nas nossas zonas principais intermediárias e também aí na abertura de 50% pequeno. Nas próximas aulas a gente vai conhecer alguns padrões, não sei se você já ouviu falar na distorção, que também é uma região muito forte onde a gente trabalha aí os 50% do pavio como uma zona de retração, tá? Aham. A distorção eu vi lá no e-book. Ah, você viu no e-book, né? Beleza. Só uma pequena explicação aqui. Há uma vela que possui o corpo pequeno e o pavio exagerado em relação ao tamanho do seu corpo. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui uma região de 50%, como A, um a ponto cor forte que dela você importa? para aí. Não, não importa. Dependendo se você está no topo ou no fundo, né? Se você está trabalhando em regiões de fundo, você está olhando ali o quê? As mínimas do candle. Se você está trabalhando na Uhum. região de topo, você está trabalhando com as máximas, tá? Então, é só seguir aqui a questão de você ter o corpo pequeno e o pavio totalmente aí, bem maior em relação ao topo. Vamos observar aqui algumas análises baseadas em furo de vela, para você entender o que é o gatilho. Esse indicador aí, ó, é média do quê? É a 7WMA, para ver tendência, tá? Uhum. Ó, você viu que a vela deu um pulo aqui bem rápido. Deixa eu botar para você ver. Nasceu, pulou. Peguei já. Ó. Você vê que ela desce muito rápido. Então a gente tem que ficar esperto para a gente não perder o nosso ponto de entrada. Ela simplesmente pula e retrai. Tá? Se a gente ficar Uhum. ali meio distraído, não observar, a gente perde o ponto de entrada. Então, eu acabei tomando um delay, jogou um pouco abaixo a minha taxa. Uma taxa um pouquinho ruim, mas acabou respeitando. Aqui a gente teve uma fraqueza do movimento, né? Essa vela ela não conseguiu fazer a renovação de máximo, tá? Então ela ficou dentro do fundo anterior. Demonstra aqui uma fraqueza, o preço não consegue nem romper, ó. O extremo do candle tem esse movimento aqui de baixo, então aqui entra com uma venda devido a essa fraqueza do movimento. Tá? A gente vai ainda falar nessa aula a questão de romper o candle anterior. Quando a gente for para o gráfico, né, que eu vou rever com você alguns conceitos. Então não teve No caso como. que você fala aí de renovar a máxima, aí ela não renovou porque o corpo dessa velhinha bem fraquinha aí não rompeu o pavio da vela anterior, né? Exatamente. O pavio não confirma rompimento, é tentativa. Tá? Então, para romper, ela teria que ter passado mal. Entendi. E aí, se ela rompe, mesmo sendo uma velhinha, tipo uma velhinha de dúvida aí, poderia seguir o movimento. Poderia ser movimento. A gente tem, ó, pavio aqui de como vai ser capturado, tá vendo?
Uhum. O negócio é muito interessante. Aí, se você parar para observar o gráfico, funciona demais, tá? Funciona muito Uhum. mesmo. Você fala assim, caramba, esse negócio dá certo mesmo. Com o tempo, né, de tela, você for aplicando aquilo, você vai aperfeiçoando. Você vai começar a olhar para uma análise, enxergar, além da captura de liquidez, você vai enxergar um padrão, você vai ver várias confluências ali, para você Eu deixar já a sua estou análise mais enxergando. assertiva. Você vê, então você está assim, pegando bem rápido o operacional. Vamos observar aqui essa análise. Então, ela está se formando agora, ela está apresentando um movimento trator, né? Então, ela está indicando o quê? Força. Uhum. Ela está indicando força, eu quero trabalhar aí com venda, tá? Gatilho de entrada é o pulo de vela. Então, observe que a gente juntou aqui dois movimentos. Primeiro, essa vela tratorou, ela fez o movimento trator, me indicou o quê? Continuidade. Para eu entrar com continuidade aqui, a vela deu gatilho para o pulo de vela, acreditando na retração. Então, pulou na abertura, no fechamento do pêndulo anterior e retraiu para fazer a reversão. Tá? Então, os nossos gatilhos de entrada aqui eles estão bem alinhados. Você tem a força e você tem o pulo de vela para você seguir com a sua entrada. Observe que essa vela aqui, ela é até um padrão que a gente também vai aprender na próxima aula. Ela capturou máxima e mínima do pêndulo anterior. Uhum. Isso é engolfo, né? Em Ou alguns você não operacionais chama... eles falam que é engolfo. Porque, na verdade, o engolfo, ele não é necessariamente igual eu estou explicando, porque ele pode funcionar assim. Ó. Eu aqui uma bola de baixo, e tendo o seguinte, você vai ter engolfou o pêndulo anterior, né? Fez isso. Aqui, o que vai mudar? Aqui a gente teve ó, o rompimento da máxima da abertura do pêndulo. Ele rompeu Uhum. os extremos do pêndulo, que no caso não necessariamente ele tem que fazer a captura da mínima do pêndulo anterior. Tá? Ele pode simplesmente nascer sem pavio, subiu, a gente considera que um gol. Agora, no nosso operacional, ele tem que capturar a máxima e mínima. Ele veio aqui em cima, pegou a máxima, desceu e capturou a mínima do pêndulo. É um pouquinho diferente. Então, aqui o nosso gatilho foi o pulo de vela, né? Você vê que ele vai estar presente na maior parte das nossas análises. Questão mesmo de confluência, deixar a análise mais assertiva. Tá? Então, o operacional ele te permite fazer poucas operações e pegar a sequência aí de 3-0, 4-0, se você tiver paciência para poder analisar. Sim, sim. Até aqui, alguma dúvida sobre o movimento do pulo de vela? Não, tranquilo. Agora, vamos falar um pouquinho aí da força do movimento, né? Já antecipei um pouquinho o assunto nas explicações. Mas aqui a gente vai explorar mais um pouco para não ter dúvidas, tá? Temos aqui dois cenários, tá? Então, cenário 1, cenário 2. Eu queria que você me falasse aqui qual seria a sua análise, por exemplo, 1 e do 2, tá? A gente tem que opção de compra e de venda, baseada somente nessas movimentações, o que você faria para realizar uma operação no próximo pêndulo que vai nascer? Aí, no primeiro exemplo, eu vejo que tem uma crescente, né, do movimento. E, no caso, se ele tiver um movimento trator, eu posso, na partir da segunda vela aí, acreditar numa continuidade, certo? Certo? Isso aí. Além do Ah, movimento trator, rapidinho, o que a gente tem que ter para validar ali uma entrada? Tem que tem que influenciar ter, mais? tem que ter a captura de liquidez de compra. Muito bom. E, ó, a gente precisaria ter talvez a gente compraria que ainda não teve retorno do preço, que seria ali, o primeiro toque na ponta do pavio. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse cenário, se tiver só um topo e não tiver uma proteção de, deixa eu ver, De venda. uma proteção de venda, daria para acreditar também, mesmo sem ter o pavio? Tem que ter o pavio dos dois canos? É? Não. Eu tenho um topo lá, mas o topo ele foi uma vela verde que subiu e depois uma vela vermelha que desceu. Aí formou o topo. Só Seria que assim, esses. né? Isso, careca.
Sim, entendi. Não. Por quê? A captura de liquidez, ela captura pavio. O pavio é a região onde está a liquidez. Se você não tem pavio, você não tem liquidez a ser capturada, tá? Você sempre Uhum, vai buscar pavio. Não tem nenhum pavio, você simplesmente vai desconsiderar aquela região, esperar o preço ultrapassar ela ali, para ver se você encontra uma outra oportunidade de entrada. Mas não quer dizer que todo topo tem que ter ali uma marcação para você poder fazer, tá bom? E detalhe, uhum, quanto maior for o pavio, mais liquidez tem ali. Então, se você pegar um topo que deixou o pavio muito pequenininho, deixou assim, um pavio bem pequenininho, eu nem considero, tá vendo? uhum. Nem considero ali um pavio a ser capturado. A gente tem que considerar É. os pavis onde se enxerga ali que o preço ele vai depositar uma força de fato para poder absorver tudo ele. Deixa um pavio pequenininho para não conseguir entrar nesse tipo de operação, porque diminui a minha confluência, né, nessa atividade. Então, aqui no primeiro exemplo, você acertou, né, a análise. Vamos agora para o segundo. O segundo é o contrário, né? Começa com uma vela de força, e depois vai. Dependendo se tivesse uma liquidez ali, nessa primeira vela de força aí, daria para pegar uma entrada aí na primeira velinha, na segunda vela. Dá Aí. para entrar para a próxima? Na terceira já não daria. Deixa eu Por ver. quê? Dá um pouquinho, dá para seguir, sim. Dá um Dá para pouquinho maior do que. seguir, porque por mais que essa daqui ela está menor do que a anterior, ela deixou uma liquidez. E você tem que Uhum, observar o seguinte, ó. Eu tenho alguma coisa aqui de venda para o preço que está? Se eu não tenho nada de venda, não tem por que o preço reverter neste momento, tá? É porque existe uhum. força aqui e eu estou deixando esse país para poder trabalhar. Beleza, eu consigo pegar uma operação aqui. Agora, quando finaliza essa vela, o que você faz? Aí já era, aí não tem mais para onde ir, não. Por que que você não faria nada ali? Porque ela já está demonstrando fraqueza, né? E deu uma velinha de fim de movimento ali, no final. Uhum. E essa fraqueza você enxerga através do quê? O que está Da, demonstrando redu essa fraqueza? da redução do tamanho do corpo da vela, né? Tem a retração ali da presença vendedora, né? Empurrando o preço para baixo. Apesar que Aham. o movimento de, de compra ali, ele parece estar mais forte do que o de venda, né? Mas ela já demonstra uma fraqueza aí. E olha aqui, ó. Não renovou máximo. Ok? Boa, boa. Se ela não renovou máximo, é porque está perdendo força de fato. Então você tem aqui, já vi que você conhece o operacional, né? Como é que o movimento que você falou. Você tem um padrão que indica uma reversão, você não teve a renovação de máximo e você não tem captura de compra assim disparado. Então você entra aqui acreditando numa venda. Vou pegar uma venda de cara? Não. Por quê? Eu tenho que ver se existe aqui atrás pavio de venda a ser capturado. Se eu não tenho um pavio de venda a ser capturado, eu vou esperar o próximo candle finalizar. Ó. O preço de fato reverteu. Só que você não entrou aqui porque você não tem confluência. Então você não vai ficar pegando qualquer operação. Só que quando essa vela finalizou, ela fez isso. Ó. Olha, tem um paviozinho aqui. Agora eu tenho uma liquidez de venda a ser capturada, concorda? Sim, e rompeu reverteu e rompeu A a mínima do mínima Kenneth anterior. anterior. Então, olha só como que você estava num cenário onde não tinha confluência, porque você não tinha liquidez de venda, agora você teve renovação de mínima, você teve uma reversão que confirmou que, de fato, se eu não tenho mais liquidez a ser capturado, o preço desce. E anteriormente você não tinha aqui uma liquidez de venda a ser capturada, mas o próprio pavio, ele deixou uma liquidez bem expressiva em relação ao tamanho do seu pavio a ser preenchida. Então, o que é o seguinte, a gente trabalha com venda, a fim de preencher o próprio pavio, tá? Preencheu o pavio, só que finalizou ainda abaixo, o que você tem aqui? Renovação de mínima. Então, você consegue ó, ir empurrando o preço, aqui, trabalhando com venda, tá? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar o quê? Eliminando as hipóteses. Eu não tenho liquidez de compra, não teve que o preço subir, então eu vou aguardar aparecer um pavio de venda a ser capturado ou ser preenchido para eu continuar com essa movimentação de baixa. Top. Então, o objetivo da gente identificar a força do movimento, né? É enxergar ali se aquela tendência ela é saudável ou não para a gente ir a favor do movimento ou procurar oportunidades de reversão. Coloquei aqui um exemplo aqui de compra, mas isso também serve para a movimentação de venda, se eu não me engano, vai ter um exemplo mais adiante.
Aqui são uns exemplos para a gente analisar, né? Então, o preço, ó, ele vem aumentando de tamanho em relação às Uhum. suas velas, né, o tamanho do corpo da vela, e vem demonstrando força, tá? Então, tem um pavio, ó, renovação de máxima, renovação de máxima, renovação de máxima, aumentando o tamanho do corpo. Já no segundo exemplo, totalmente diferente. As velas estão todas desalinhadas, né, em relação ao tamanho do seu corpo, e chega uma hora que elas não conseguem, ó, renovar a máxima. Olha só, não tem renovação, não tem renovação, até que o preço reverte. Nesse caso, ao fazer essa reversão, a vela não deixou fazer de mínima, tá vendo? Sim. Então, ela não deixou liquidez. Opa, se ela não deixou liquidez, eu não vou entrar aqui, não. Por quê? Eu não tenho liquidez aqui abaixo. Se eu tivesse um padrãozinho aqui, ó, de mínima, uma liquidez mínima a ser capturada, eu trabalharia aqui uma retração buscando 50% do tempo anterior. Mas eu não tenho liquidez a ser buscada e eu não tenho liquidez no próprio que finalizou. Então, vou entrar em operação desse jeito, tá? Deixa eu Thaís, passar. Oi. eu já tomei muito loss com essa velhinha, essa negação barra força nesse Uhum. formato aí. É assim mesmo, pessoal, os meus alunos, quando eu postava essas operações assim no Stories, né, às vezes eu pegava a regressão, o pessoal falava, caraca, mas é um padrão de continuidade, você pegou regressão por quê? É ausência de liquidez, gente. Não tem liquidez, não tem por que o preço descer. Então você entra aqui acreditando na reversão, desde que você tenha outras confluências, que aí, no caso seria liquidez de compra a ser capturada. Aí você vê que conforme as aulas for passando, tudo vai se encaixando, entendeu? Você já vai abrindo mais a mente e entendendo justamente o que você falou, por que que você tomava valores e não sabia, né? Então, não tem liquidez no candle, não tem liquidez de padrão anteriormente, não tem por que o preço descer. Deixa eu te perguntar, de Uhum. que escola que você vem? Como assim, de que escola? Como que você iniciou nesse mercado? Ixi, já Quais fiz foram os... muita mentoria, muita. Eu É, também. o que Eu também já acontece? fiz. A minha virada de chave foi com o Francis, não sei se você conhece. O Francis? Ele fez a alavancagem 10x, mas eu acho que tinha Ah, outro nome. eu tive aula com ele também. Eu fiz a mentoria individual com ele, aí minha chave virou. Ah, mas eu fiz a 10x lá do Patrick lá e Você pegou a época do Felipe? do Felipe, é. É, eu fiz com o Ele, Felipe. Aí, tipo assim, aham, não consegui ter o resultado que eu gostaria de ter, né? Porque, assim, às vezes faz mentoria em grupo, você não tem a atenção que você gostaria de ter. Aí eu aham, falei, vou fechar com o França. Aí fechei com o França, comecei a ter resultado. Aí falou assim, ó, você tá pronto. Aí eu fui aperfeiçoando. Assim, eu sempre tive o costume de estudar, eu nunca paro de estudar, todo dia eu estudo, pra você ter noção. E aham. aí eu comecei a ir para outros mercados. Então, quando eu fui para cripto, eu conheci o SMC. Acho que eu cheguei até a comentar com você sobre o SMC. Sim, sim. E SMC, eu comecei a me identificar com a parte de captura de liquidez. Né? Então, eu falei assim, cara, esse Uhum, negócio é interessante. Eu vou fazer uma forma de adaptar a captura de liquidez, que é o SMC, em opções binárias. Aí eu comecei a desenvolver estudo, testar, fiquei quase um ano só testando em opções binárias sem divulgar para ninguém, até porque eu preciso validar, né, para depois ensinar. sim, Aí eu vi com que de certeza. fato estava funcionando, falei, ó, validei, beleza, estou conseguindo fazer saque aplicando somente a captura de liquidez. Agora eu vou pegar a captura e vou começar a lapidar ela no operacional, que é exatamente isso aí da 10x, né? Então, questão Uhum, ali do negação vírgula força, eu comecei a observar, ó, por que que negação vírgula força quando não está respeitando? Como aplicar aqui a captura de liquidez para ver se faz sentido. Então, eu comecei a ver que de fato era isso, entendeu? Comecei a entender os aham, meus loss, conciliando com a captura de liquidez. Aí, depois que eu validei, falei, agora tem dia que eu opero só captura. Não estou mexendo com padrão, não. Porque o padrão, assim, o nome padrão de vela, você vê que não faz muito sentido depois que você aprende a captura de liquidez. Até postei hoje um comentário de um seguidor lá no Instagram, que ele fala, aham, essa técnica ela é tão assim diferente que você não precisa mais de padrão. Você precisa do pavio das velas e fazer a leitura do gráfico como um todo. Então a gente parou de ficar de regrinha de fez o padrão tal, você compra, fez o padrão Y, você vende. Isso não existe mais. Você está fazendo a leitura aham, de cada vela que está se formando ali, você está de fato operando o vela a vela, né? O que que aparece ali, você interpreta e você tem a tomada de ação ali, que é a sua entrada. Então, se a gente vai se prender nas regras, ó, sempre quando aparecer essa vela você faz isso, nem sempre vai funcionar. Só que tem que aham, entender o porquê que não está funcionando.
Ó, é justamente a captura de liquidez que vai abrir a sua mente para esse lado e você vai ver que o gráfico, ele fala para a gente o tempo inteiro os possíveis movimentos que ele pode fazer. A gente só precisa estar sabendo interpretar. Legal, show. Até aqui, ok? Podemos seguir? Podemos seguir. Então, aqui agora é a força do movimento, né? Como exemplo, sequência de velas Contrário, né? vermelhas, isso. Então, não vai mudar o conceito, tá? A gente sempre vai observar aí o tamanho das velas, é a intenção do Uhum. preço, né? Aumentando de tamanho para a gente dar sequência nessa movimentação, ou enxergar o enfraquecimento daquele movimento, né? Quando ele não consegue fazer a renovação aqui no caso de mínimos, que a gente está falando do movimento de baixo, tá? Buscando essas Uhum. regiões que a gente conhece como zonas principais, intermediárias, a gente vai ter a tomada de decisão alinhado com a captura de liquidez. Então, são conceitos simples, porém são muito importantes na hora da gente fazer as análises. Aqui a gente observa claramente o enfraquecimento do preço, né, ou desaceleração do movimento, delas diminuindo de tamanho, não faz a renovação de mínima, acontece uma reversão. Tá? Então, temos dois exemplos, tá bem claro aí para a gente, que não tem o porquê a gente trabalhar aqui ó, com vendas, sendo que as velas estão fracas. Tá? Isso costuma aparecer quando? Quando o preço está se aproximando de uma zona principal. Zona principal a gente aprendeu aí que tem que ter um topo ou um fundo em destaque, né? Que são movimentos acentuados. Então, se você tem um movimento acentuado dessa forma, ó, que a gente faz ali a nossa marcação, quando o preço retorna perdendo força, né, enfraquecendo aí o seu movimento, a chance de acontecer uma reversão aqui é muito grande. Você teve uma desaceleração do preço e o gráfico ele tende a repetir o seu passado. Tá? Então, se eu tiver aqui um ponto forte, movimento em V ou acentuado, né, como a gente costuma falar, na qual fez uma reversão validada, né, que tem que ser aquele movimento profundo, né, uma correção rasa. O que é uma correção rasa? Isso aqui, ó, corrigiu, voltou a subir. O que é uma correção profunda? Ó, buscou ali no mínimo 50% do movimento anterior. Então, existe força aqui. Aí a gente valida esse topo como um topo forte. O preço retornou demonstrando fraqueza, a chance de reverter é muito grande, tá? Ele vai, ó, simplesmente espelhar o movimento anterior. Aí é questão da gente identificar ali uma proteção de venda, observar o gatilho de entrada, que é a movimentação, para a gente trabalhar acreditando nessa reversão. Agora vamos para o gráfico, tá? Para a gente tirar dúvidas e eu mostrar para você essas Você explicações. falou que era para eu te lembrar lá do. Ah, da renovação, né? Isso. Tá. A tela está aparecendo aí para você? Tá. Beleza, então vamos lá. Abrimos o gráfico, vamos traçar as nossas linhas. O que que a gente tem aqui nesse topo? Consegue lembrar? Aí a gente tem a proteção de venda. Questão de venda. Beleza. Então, a primeira linha a gente coloca ali abertura do piano, segunda linha na ponta do pavio. Aonde vai ser a minha entrada? Aonde a vela pular. Se for a primeira linha Uhum. sem o furo de vela, aguardo o gatilho de entrada para buscar a ponta do pavio, tá? Então, eu consigo identificar o quê? Que eu não tenho nada de compra aqui para trás. Se eu tenho uma proteção de venda, tem posicionamento dos vendedores, eu vou trabalhar com put, com venda. Agora, vamos enxergar essa movimentação. Esse movimento de alta que está tentando chegar nessa região, está demonstrando força? Tá. Força de quê? De alta. Você está enxergando força aqui, ó. Eu tô enxergando ele indo bem lento. Beleza, olha só. É, deixa eu dar o zoom para melhor. Ah, ó, agora mudou. Mudou, né? Mas Ó. olha só. O movimento como um todo, você está enxergando força nele? Para ele Não, romper essa não. região? Não, né? Se Não, você for não, não. observar, nós não temos aqui um movimento vertical Para ele romper aí, né? para ele romper, tá? A gente tem velas aqui que elas estão lado a lado. Ó. Vou botar aqui um Uhum. quadradinho para enxergar, tá vendo? Velas lado a lado. O preço não está deslocando aqui para o movimento de alta nem de baixo. Agora fez uma vela que está demonstrando com uma força, vamos ver como que o preço vai chegar aqui. Essa vela que finalizou, ela já não deixou liquidez de compra e nós não temos compra no passado do gráfico. Tá Tem uma vendo? Já proteção tem ali, né? venda, tem proteção de venda. Venda posicionada, essa vela nem deixou para rio. Vamos ver como que esse venda vai finalizar. Então, operacional é você ficar o tempo inteiro observando a movimentação do câmbio atual e as suas marcações que estão ali prontas. Você tem oportunidade de venda.
Agora, vamos observar se a gente tem uma liquidez de venda a ser capturada. Tem ali embaixo, ó, no Ó, aqui a fundinho gente ali. não tem, mas aqui tem, tá vendo? Isso, aí mesmo. Se eu tenho duas velas de baixa próximas, eu vou pegar o quadro que está mais distante, tá vendo? Aqui, ó. Uhum, Não tem para pegar o anterior. Então, deixa a minha marcação aqui. Para a gente trabalhar com venda aqui agora, o que que a gente precisa? Renovação de baixa aí, de mínimo. você vai fazer aí. Essa vela aqui não deixa nem liquidez, tá? A gente pode considerar aqui. Se der um pulinho aqui, ó, movimento rápido, tá vendo? Esticou, não teve força, voltou. Uhum. Vamos ver se essa vela, ela vai ter força aqui para descer ou ela vai ficar nessa indecisão e deixar dentro do plano anterior. Caso E aí ela tem feche... tem um Oi? padrão do seu e-book aí. Em qual vela você está falando? Dessa daqui, que ele fecha dentro do plano anterior, Candle né? É, Esse tem Candle dois aí. aqui, eu não ia validar pelo tamanho da vela, tá? Eu gosto de candles um pouco mais expressivos. Não, eu falo aqui atrás, as velas verdes aí, ó. Vela Ah, aqui, ó. verde. É. Aqui fica. Aqui, tem Candle e a gente pega ele. Ó, nasceu com gap de baixa, não está com força. Então você vê que novamente o preço ele está se movimentando de forma lateral, tá? Não está tendo aqui renovação de máximo e mínimo, então é um movimento fraco. Ó, passou aqui 5 minutos e não teve renovação de máximo nem de mínimo. Então a gente está enxergando aqui o quê? Fraqueza de compra. Compra está fraca, não está conseguindo buscar essa região. Se romper aqui, ó, com força o pavio aqui de mina do que é anterior, a gente consegue empurrar o preço. Então, voltando. Vou deixar aqui o alarme. Ó, o movimento que ela fez, você viu? Uhum. Vamos ver se ela vai romper ou se ela vai fechar no pavio. Rompeu, gap de alta, tá? Então, aqui já é uma análise arriscada. Pegaria um pulo de vela aqui dos 50%, tá? Porque a gente tem aqui hormônio para a gente aqui agora, uma captura aqui de liquidez, então a gente não tem aqui compra a ser capturada, formou uma proteção de venda, tá? Então aqui já é um topo, confirmou este topo porque rompeu esse pavio de mínima, então seria válido a gente dar continuidade nessa movimentação. Não pegaria de abertura por conta do gap, tá? Observe que ela nasceu com gap de alta, eu só pegaria essa entrada se ela viesse aqui, ó, 50%. Ok? Ok. Não foi padrão perfeito, ó, agora o preço está indo lá buscar. Então, se você identificou aqui, não é padrão perfeito, no caso que deixou um pavio, gap de alta, contra análise, só busca se der o pulo de vela nos 50%. O que a gente tem aqui o quê? O que deve ser capturado, proteção de venda. Aí, respeitou os 50%, mas já buscou ali fora do tempo, então a gente não ia conseguir entrar na operação. Próximo pêndulo não tem nada para fazer, tá? Aqui ela não renovou a mínima, tá vendo? Ela simplesmente veio até aqui embaixo, só que ela acabou revertendo, então não teve uma renovação aqui de mínima e nem força de venda para a gente continuar essa movimentação. Vou deixar aqui no alarme para a gente olhar os outros gráficos. Aqui a gente não tem topos de fundos para poder marcar, né? Gráfico muito tendencioso, ó. Não tem nada aqui para a gente poder trabalhar um alvo de preço, uma projeção para a gente esperar uma possível análise para a venda, tá? Tem aqui um padrãozinho de compra, mas a tendência está bem forte de baixa, a chance desse preço retornar aqui é mínima. GBP-JPY, muitos gaps. Olha a quantidade de gap que a gente tem aqui, ó. Não aconselho, tá? Você operar gráfico dessa forma. É horrível. Ó, gap, gap, tudo gap. Gap de baixo, gap de baixo, gap de alta, e que atrapalha muito sua análise. Você faz uma interpretação perfeita na hora que você entra, o gap acaba ali, estufando, tá? Então, já descartaria aqui esse gráfico por conta dos gaps. Está deixando muito pavio, né? Que é o ideal para a gente operar e a captura de liquidez. Mas nesse cenário aqui,
Eu não recomendo. Aqui é a mesma coisa. Você tem que ficar desse jeito. Nossa, olha o tamanho desse gap. Sem noção. A gente não vai trabalhar esse tipo de grau. Aqui tá o cenário. Então, não tem boas oportunidades, tá? Mas vamos explorar aqui a questão das marcações, só para a gente saber onde está fazendo a marcação de forma correta, tá? Então, o que que é uma zona principal? São esses extremos aqui, ó. Extremo do grau. Marcado por esse topo, tá? Então, fez um movimento acentuado de correção. Aqui nós tivemos também mais um movimento bem forte, mas eu vou por esse aqui em cima. Então, eu consigo trabalhar essas duas regiões como zonas principais, né? Então, para a gente Nesse validar. segundo, nesse segundo topo mais baixo, o segundo topo da direita, da esquerda para a direita ali, tem aquela vela bem Aqui, pequenininha vermelha com paviozão. Nesse caso aí daria para pegar um, acho que até fez aí, né? a Uns 50%. distorção. Aham, É, dá para trabalhar a distorção aqui. Deixa eu ver se eu busco. Para você achar os 50% do candle, você pode fazer isso aqui, ó. Ponta do pavio, puxa uma linha, aí você acha exatamente a bolinha branca. Tá aqui, ó. Ficou bem próximo, tá vendo? uhum. Não vou tocar, não. Dependendo do movimento que ela fizesse com o pulo de vela, seria válido você entrar. Às vezes eu ponho a fibra aí, traço a fibra. Exatamente, a fibra também serve, boa ideia. Ó, o preço está descendo aqui, por mais que o cenário esteja ruim, a gente tem isso aqui, ó. Uhum. Vez, venda ser Mas eu acho que capturada, tá? o 50% já pegou aí, não já? Pegou nessa vela aqui, ó. Então a gente nem considera mais a É, distorção. Considera aqui a é, liquidez. Agora vamos analisar o movimento. O movimento ele está ganhando força ou ele está enfraquecendo? O que você acha? tá ganhando força. Um movimento bem acentuado, né? Deixando Uhum. o pavio de reversão, ó, esticando. Vamos ver como que ela vai Agora aí ela esticar já aqui. esticou muito, não? Vamos ver como que ela vai finalizar, que ela pode retrair. Ó. Finalizou sem pavio. Tá? O que que essa vela ela pode fazer? Ela pode vir aqui, capturar a liquidez e reverter, tá? Essa vela que ela não deixou pavio. Ele pode muito bem fazer o preenchimento do preço e reverter com o movimento de alta, onde a gente tem aqui, ó, captura de ponto. Essa daí eu não entraria no meu de vendas, porque olha o tanto de fundo que ela rompeu, né? Essa grandona, né? Essa daqui, né? Aí ela Mas, rompeu, ó. mas aqui no caso a gente ainda tem uma liquidez de venda a ser capturada, tá? Se a gente for olhar onde que está a Uhum. liquidez de compra, ó, a compra está muito distante. Assim, tá vendo? Mas ela faz uma reversãozinha aí só para sacanear. Aí, ó. E isso, aí você entra com compra aqui, ela vem aqui, pega essa captura de liquidez e volta a subir. Olha como está a movimentação, esse gráfico está meio esquisito. Mais um gap, tá? Tá bem perigoso Mas aqui. não ganha. Vamos ver se ela vai dar um pulinho aqui e Ela só retrair. vai capturar a liquidez e voltar. Isso aí. Ou não vai ter nem força para fazer isso, tá? Mas a análise seria essa. O vídeo dela aqui, trabalharia com compra, não tem nada de venda ser capturado aqui atrás. Aqui é compra, aqui não deixou para vir. Então a análise é essa. Top. Ó, renovou máxima, capturou a mínima. Esse aqui também é um padrão para entrar, agora empurrando o preço para cá. Ó. Não teve força para buscar essa região de venda, aqui é válido compra. Essa vela aqui eu já não entro mais, olha o tamanho dela. Ela Parece uma é, vela de notícia que você está operando OTC, então, assim, ó, um movimento totalmente diferente que o gráfico vem apresentando. Ó. Aqui eu não passo nada, tá? Pelo tamanho da vela. Essa vela pode muito bem ser um movimento de exaustão, tá? Olha a uhum. quantidade de vela que ela rompeu anteriormente. Ó. Nunca Uma, foi. duas, três, quase quatro velas do movimento anterior. Eu não trabalharia no pêndulo seguinte. Não é o padrão de vela que está sendo apresentado anteriormente, tá? Então, você vê que o movimento aí que não é comum, eu não faço nada. A gente fica o tempo inteiro analisando o tamanho do vela, o tamanho do pavio, para poder validar nossas entradas. Legal.
Ó, capturou venda, o preço está fazendo uma reversão, deixou um pavio aqui a ser capturado. Vamos ver se o preço ele vai ter a intenção aí de vir buscar esse pavio, iniciar uma reversão, ou seguir com o movimento de alta. Eu não vejo aqui oportunidade de alta, porque não tem nada de liquidez para ser capturado, tá? Se a gente for olhar aqui a venda, também não tem liquidez de venda ser buscada, veio com um movimento bem forte de alta. Não considera aqui, ó, um fundo forte, onde o preço tende a buscar, foi simplesmente uma pequena correção, ó, vou buscar o pavio. Vamos ver como ela vai ficar por aí. Depois que o preço captura a liquidez, a gente pode apagar as linhas, tá? Para não ficar muito Aham. poluído. É bem dinâmico, você sempre vai atualizando as anotações. Ó, capturou aqui a liquidez de venda. Se essa vela tiver força para renovar essa máxima, aí a gente entra com compra no fim do seguinte. Por quê? Agora essa vela aqui, ó, ela fez a proteção de compra. Tá? Só que a gente precisa o quê? Capturou a venda, reverteu, só que ela tem que romper essa máxima para a gente poder validar. Não representou nada para a gente. Ainda tem uma liquidez aqui de venda, só que essa venda aqui, ela pode ser muito bem buscada nesse pavio, preço. Seguir com o movimento de alta, já que nós não temos ó, nada que atrás de ser buscado. Teria que para operar tem que ter paciência, né? Aí dela mesmo. Você Tem acha que vai tem buscar no candle seguinte, busca 3 candles depois, então a gente tem que estar sempre de olho. Eu costumo colocar vários alarmes no gráfico, e na hora que chega naquela região eu volto para ver o que aconteceu. Os gráficos são bem ruins, não é formado. Olha só aquele movimento diferente que a gente viu, ó. Isso reverteu. Tamanho do candle exagerado, algumas pessoas interpretou como força, então com compra, ó. Reversão, tá? Então, tamanho do candle desproporcional às áreas anteriores não quer dizer que é uma força, pode ser uma exaustão, uma fadiga ali do preço. Então, o preço está brigando aqui. Não renovou máxima, não reverteu o preço. Fiquei curioso para ver o que vai acontecer aqui. Pode acontecer uma transferência aqui, não rompeu. Observe que aqui nesse movimento, ó, não está tendo a renovação dos pavis, veio no movimento de baixa que simplesmente perdeu força, tá? Então, as velas elas estão com um deslocamento aqui, ó, horizontal, da lado a lado. Não está tendo renovação aqui dos pavis. Ó, tá calculando, vamos ver como que ela vai finalizar. Não pego mais nada aqui, tá? Fez a renovação de mínima, mas essa vela aqui não é um padrão que indica para a gente continuidade. E o movimento que ela fez no finalzinho, ela retraiu. Então, não demonstrou ali força do movimento com a movimentação que ela fez. E aqui, ó, gap de alta. Então, tem vários sinais ali para a gente abordar uma operação que está contra a nossa análise. Eu não tenho nada de venda a ser capturado, eu não vou trabalhar aqui com operação de venda. Beleza? Ficou alguma dúvida da aula de hoje? Não, não, fiquei não, ficou super claro aí. Beleza, eu vou colocar essa aula lá no Drive, né, igual eu fiz ontem, sempre quando você quiser rever os conceitos, vai estar lá disponível, tá? Aí eu vou pedir para Tá você bom? continuar me mandando as suas análises, que aí a gente vai conversando, eu vou te falando ali onde precisa ajustar, para eu acompanhando aí a sua evolução na mentoria, tá? Fechou. Depois que terminar nossas aulas, eu posso te mandar e ir te mandando também algumas Claro, coisinhas? pode sim. Uhum. Sem problema nenhum. Tá bom, tá bom. Você tem só essa mentoria ou você tem outras modalidades? Não, a mentoria agora eu estou só com essa. Eu já fiz mentorias em grupo há um tempo atrás, Uhum. mas aí eu preferi ficar só com a individual, porque em grupo tem algumas pessoas que ficam tímidas, não gostam de falar, então assim, eu gosto de pessoas participativas, igual você. Até comentei com a amiga minha, eu peguei um aluno top, interessado, a gente troca uma ideia, muito bom.
Porque tem aluno que não fala nada, sabe? Eu fico agoniado. Falei, meu Deus, mas ele não vai perguntar nada. Será que ele está entendendo tudo? Então, em É porque mentoria em grupo tem muito disso, entendeu? A pessoa simplesmente parece que está assistindo, não fala, não interage. Aí eu falei, acho que que, individual é melhor. que acontece é que as pessoas veem o conteúdo, principalmente nas redes sociais, né? E acham que é muito simples. E não é simples. É, Tá. quer dizer assim, não. Esses conteúdos, sabe, de operar, ele não é que ele é complexo, ele é simples, mas não é fácil. E aí as pessoas, quando você está explicando, como a maioria das pessoas não tem noção, aí acaba